Olá, família. Professor Matheus passando rapidinho aqui para algumas orientações relativas ao bloco 3, certo? O bloco 3 está chegando para vocês, todos os professores, cada professor me encaminhou as atividades, eu estou repassando no grupo do WhatsApp da turma, certo? Falando diretamente e relacionado apenas agora à geografia em si. Bem importante a participação da família na realização das atividades, ok? Isso seja ela matemática, seja ela português, mas a família estando junto é sempre importante. Junto e revisando as atividades, tá? Um exemplo, tem um texto, né? Tem um texto ali em geografia, pede para o filho, para a filha ler para vocês. Fez uma leitura, faz de novo. Entendeu essa palavra? O que significa? Vamos ver o significado dela? Eu já passei um vídeo para os alunos em si, no qual eu solicito, e já veio escrito lá no bloco 1 também, solicito que em caso se tenha o dicionário de língua portuguesa e o atlas geográfico, aquele baratinho, não é aqueles caros não, é aquele bem fininho, R$2, R$3, esse aqui é necessário, que vai ser utilizado ao longo de algumas atividades, ao longo da vida é utilizado. Entendeu a palavra? Vamos pesquisar junto? Vamos entender o que significa? E esse trecho, o que quer dizer? Tá? Extremamente importante a participação da família, porque a escola se faz nessa junção, nessa união. Tá? Não é somente a escola, não é somente a família. Ambos auxiliam nesse processo do ensino-aprendizagem. Sempre. Sempre. Então, relacionado à geografia em si, o primeiro textinho que eu passo ali do bloco 3 é relacionado à história do que é chamado o pai da geografia, que é o Milton Santos, certo? Milton Santos é um negro, né? Foi professor de geografia na Universidade de São Paulo, na USP, uma das universidades mais concorridas do nosso país e da América Latina. Ele revolucionou a geografia no Brasil em si. Veja você, um negro, geógrafo, professor universitário e ganhador de diversos prêmios nacionais e internacionais também. Tá? Relacionando o Milton Santos, faz a leitura junto com o filho, com a filha, pede para ler, é muito bom. Relacionando a geografia, o Milton Santos vai ter um trecho que ele fala sobre paisagem. Bloco 1, bloco 2, nós estamos falando de paisagem natural e cultural, ou humanizada, né? Cultural ou humanizada. O Milton Santos vai falar que a paisagem, aquilo que nós enxergamos é paisagem, mas nela não estão somente itens naturais e culturais. Não é somente uma árvore, um rio, uma montanha, não é somente prédios, carros, ruas. Milton Santos vai falar que faz parte da paisagem também os sons, os cheiros. A temperatura vai influenciar a paisagem. Então ele fala sobre os elementos invisíveis que constituem a paisagem que nós estamos observando. E isso é extremamente importante, faz parte da paisagem os elementos invisíveis. Porque não adianta de nada termos uma paisagem lindíssima se nós estivermos passando frio. Porque o frio vai modificar completamente aquela paisagem. O frio, ele vai, o sentir frio. Tu pode estar num lugar muito frio, mas não estar com frio. Tu pode estar num lugar muito quente, mas não sentir este calor, né? Quando tu sente algo da paisagem que interfere no teu senso, então aquilo ali já está fazendo parte dessa paisagem, né? Um cheiro terrível não afeta a paisagem que nós estamos? O que poderia ser bonito deixa de ser. Uma comida, né? Faz parte da minha paisagem, do meu ângulo de visão. Uma comida. Do que adianta ela ser linda, né? E não ser gostosa? E não ter um bom sabor?
ok? Então interfere, né? Os elementos invisíveis interferem na paisagem. O Milton Santos vai trazer isso para a geografia brasileira em si. E sendo ele um negro, professor universitário que conseguiu ascender socialmente e ganhar prêmios internacionais, inclusive, nas próximas questões, né, nós vamos discutir essa questão do preconceito étnico no nosso país. Está na LDB. Todas as disciplinas devem trabalhar sobre a questão, né, a questão relacionada ao preconceito étnico, né, ao preconceito religioso, dentre todos os preconceitos. A LDB fala claramente sobre isso e todas as disciplinas devem trabalhar essa questão sobre os preconceitos que existem, tentando, óbvio, minimizar eles, né? Findar é algo muito difícil, mas pelo menos que nós conseguíssemos minimizar estes preconceitos na nossa sociedade. E aí então eu venho com um exercício que é analisar um gráfico. O exercício está falando, esse gráfico está falando sobre o ingresso, né, de estudantes na universidade. Brancos, pardos e negros. Os pardos e negros estão juntos na mesma lacuna, tá? Então observe que houve um pequeno avanço 2016, 2017, 2018. Houve um pequeno avanço de ingresso, né, de pardos e negros nas universidades. Perceba também que o ingresso de brancos foi maior em comparação, né? Mesmo os negros, né, as comunidades negras, as pessoas de descendência negra ou parda, tendo maior acesso às universidades, né, e muitas delas adentrando a universidade, isso não tem se refletido muito na nossa sociedade com relação a questões financeiras, a questões trabalhistas, né? Isso não tem surtido. A maior parte da nossa população brasileira é formada, isso é dado do IBGE, é formada por negros e pardos. Por que ela é tão inferior à quantidade de brancos que acessa a universidade? São esses questionamentos que é extremamente importante de se fazer em casa e conversar, sim, com o filho, com a filha. Porque existe um preconceito que nós no Brasil chamamos de um preconceito velado. Ele é escondido. Existe o preconceito, mas tu finge que não. Existe o preconceito, mas tu diz, não, ele tá longe. Meu pai era assim, meu avô era assado. Mas ao mesmo tempo que tá falando que o pai era assim, o avô era assado, existe a piadinha relacionada, né, ao negro, a outras etnias, ao imigrante, mas agora nesse caso dessas questões especificamente aos negros, né? Então existe esse preconceito enraizado e quando chega ali na disputa pelo mercado de trabalho, na entrevista, certo? Boa parte da sociedade escolhe o branco. Muitas vezes, né, tendo o mesmo currículo, a mesma quantidade de anos de estudo, se escolhe o branco. Né? Porque existe um preconceito que está aqui, que está inserido na nossa sociedade e como é difícil de nós nos livrarmos. Né? Você, com a tua consciência, com a tua sapiência, com a tua sabedoria, com aquilo que a vida te mostrou, tu tenta, tu te esforça em te livrar desse preconceito, mas ele tá lá, enraizado. E cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, ele surge através de uma brincadeira, através de uma piada, através de um olhar diferente. Esse é o nosso problema. Nós temos que perceber o nosso problema para que um dia talvez a gente consiga mudar. E quem consegue mudar é as novas gerações. Né? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem na televisão no qual uma criança, na Inglaterra isso, né? Uma criança foi ao cabeleireiro e pediu para que fizesse o mesmo corte do coleguinha, porque ele queria enganar a professora na sala de aula. A questão é que o coleguinha era negro
e esta criança, este menino era branco. E ele queria enganar porque ele não via a diferença em questão de cor. Né? Em questão de pele, ele não via a diferença, ele não enxergava a diferença entre eles. Isso é que seria o ideal. Não compreender a diferença. Ele via algo estético no cabelinho do colega que era diferente, que ele queria fazer igual para enganar a prof. Ele foi e pediu pro cabeleireiro, quero fazer igual o meu coleguinha. Tá? Outras questões que foram feitos, outros testes, né? Para crianças negras, por exemplo. Pedia-se então para ela que fosse escolhido qual boneca ela queria, a negra, né, ou a branca, e ela escolhia a branca. Perguntava-se para ela quem é a boneca boa, quem é a má, ou quem é a vilã, quem é a mocinha. A mocinha era a branca, a vilã era a negra. Perceba como está enraizado na cabeça das pessoas essa deturpação social, étnica, no qual nós precisamos urgentemente nos livrarmos. Então, todas as questões que vão seguir este bloco em geografia são relacionadas a este tema. E eu peço para que a família converse, para que a família discuta o que é certo e o que é errado, né? E que se coloque no papel o melhor possível.